Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor e hoje um vídeo até mesmo educativo e também de apresentação de um fundo imobiliário. Esse fundo é o RBRF11, é um fundo de fundos da RBR Alpha Multiestratégia Real Estate Fundo Imobiliário. E por que que eu trouxe esse vídeo para vocês? Por que que eu trouxe desse ativo em comum? Que na verdade eu não tenho esse ativo em carteira. Especificamente foi por causa da nossa inscrita, Jerusa, se inscreveu recentemente no canal, já mando um abraço para ela, e ela comentou: RBRF11 perdendo na simulação para a poupança, pode isso? Um fundo imobiliário está perdendo para a poupança? E por isso também o título deste vídeo. Vocês vão aprender aqui que sim, isso pode estar acontecendo com os seus fundos imobiliários. Se você não souber escolher, se você não acompanhar esse canal, não só esse, tem outros canais que falam muito bem aí de fundo imobiliário, só não fique atrelado a diquinhas ou atrelado a, por exemplo, canais de corretoras, que eles indicam muitas das vezes fundos que é bom para a gestora, porque eles querem ganhar o seu dinheiro suado através das taxas de gestões. Mas você vê aqui o que é realmente melhor para você cotista, pelo menos aqui no meu canal eu posso garantir isso, tá bom? Mas não é nenhum tipo de recomendação nem de compra nem de venda, porque eu não posso recomendar. Mas vamos lá, você vai entender que sim, o RBRF11 está perdendo para a poupança, não só ele, como vários outros, diga-se de passagem, até a maioria dos fundos que nós temos aí em negociação em bolsa, tá bom? Então vamos lá. Por que que ele está perdendo? Isso aí o que chamou a atenção provavelmente dela foi nesse site aqui, ó, Fund Explorer, que ele faz esse overview aqui de uma simulação de aplicação da quantia de 50 mil reais em 12 meses. Então você chegou lá, pegou seu dinheiro suado, vamos dizer que você vendeu um terreno, ou juntou muita grana, ou ganhou de repente de algum tipo de infortuito de um parente, né? No caso, uma herança, 50 mil reais. Você foi lá e colocou tudo no RBRF11. Vamos ver o que aconteceu. Então, na poupança, você teria esse montante aqui, ó, quase 51 mil reais, é muito pouco, mas teria mais do que o que colocou. Não daria nem a inflação. Sim, a inflação está batendo 10%, então se você fosse corrigir a inflação, você teria que ter 55k, né? 55 mil, mais ou menos, né? Grosso modo. Mas você na poupança tem muito menos do que isso, mas está positivo. Já agora o montante final no fundo RBRF11, você tem 41 mil, ou seja, derreteu cerca de 9% nesses 12 meses. Ou seja, você não só perdeu para a inflação, como você perdeu 9% do montante. Os rendimentos isento de fundo são 4.409,30. Ou seja, você teria, né, ali um rendimento bom, um rendimento ali quase beirando os 10%, né, 9,5% mais ou menos, por aí. Então, se você fosse somar esse montante final aqui mais os dividendos, que esse site não está falando isso, mas você teria em torno de 45 mil, né, um pouquinho menos do que isso. Estou botando para arredondar, um pouquinho mais na verdade, estou botando para arredondar, tá pessoal? 45 mil. 45 mil, então você perderia não os 9%, você perderia cerca de 5%, mais ou menos aí, porque já reinvestindo os dividendos. Só que aqui ele conta também com a desvalorização patrimonial, ou seja, a valorização patrimonial do fundo foi negativa. Então, esse fundo, os 50 mil em valor patrimonial, ele derreteu para 36 mil. Então, por isso, sim, que no site ele já dá uma desvalorização de 23% com relação à poupança. Por quê? Porque você, além de não ganhar a mercado com a valorização da cota, mesmo com os fluxos de rendimento, você está perdendo muito para a poupança. Por quê? Porque o valor patrimonial da sua cota ele derreteu. Então, o que acontece? Se fechasse o fundo agora, ele ia te pagar esses 36 mil, que é o valor patrimonial do fundo. Então é isso que você tem que entender. Então o valor patrimonial
ele sim é importante que ele esteja subindo. Por isso que a gente ensina aqui no canal você analisar PVP, análise também gráfica, análise dos dividendos, análise também se está subindo ou descendo o valor patrimonial. Isso é muito importante, porque no final do dia, se o fundo for comprado e tiver uma OPA, por exemplo, que tem um IPO e tem uma OPA. OPA seria fechamento de mercado. Chega uma empresa e quer comprar o fundo, ela pode fazer isso. Claro que tem que pedir autorização pela B3, mas geralmente, dependendo se tiver muito amarradinho os contratos, a B3 ela autoriza. E aí você passa a não, você tem que vender a mercado para o valor do comprador, e aí o valor que ele vai pagar é o valor patrimonial. Então, cuidado com os seus investimentos. Mas vamos ver, esse fundo agora, analisando no dia de hoje, ele está ruim? Vamos ver agora os números. PVP 0,89, então você tem um descontinho. Ele é fundo de fundos, então você tem 11% de desconto. Dividend yield ok, não está ruim. Liquidez boa, já mais de 1 bi de patrimônio líquido. Então o dividend yield está muito bom para o setor como um todo. Aqui está, a gente mata a charada aqui, nesse gráfico aqui. Então você vê que ele foi lançado na base 100, teve uma estabilização, né? Uma estabilização que bem característica de aqui você viu uma estabilização. Chegou nesse auge aqui, ó, pré-pandemia, bateu aí R$140. Grava esse número, R$140. Desceu com força aqui, beijou aqui os 75, mais ou menos, R$74. E aí depois subiu uma nova estabilização, só que agora veio derretendo, chegou ao ápice aqui, na verdade, ao fundo de R$70. Então, dos 140 para os R$70 você tem 50% de queda. Então, faz muito sentido você comprar na baixa, não na alta. Então, aqui ele já veio rompendo para cá com força. Talvez isso aqui seria um rompimento, ele está voltando à média. Pode ser que ele comece a subir agora. Pode ser, não quer dizer que isso vá acontecer. Vamos analisar, vamos a fundo para ver se faz sentido ou não. A taxa de performance é 20% do que excedeu o benchmark. Não fala aqui o benchmark no relatório gerencial que a gente vai ver logo mais, deve falar. 0,8 com 0,2, 1%. Ou seja, as taxas são normais para o mercado. Então, se você for ver com relação aos dividendos, eles não estão ruins. Você vê aqui que os dividendos em 12 meses, 10%, está muito bacana. E você vê que ele está pagando esse dividendo bem recorrente na faixa dos 40, o último foi 60 centavos, né? Na faixa aí, ele está pagando esses 60 centavos de maneira bem recorrente, com a cotação atual daria um bom rendimento para os próximos 12 meses. Então a gente já viu aqui essa parte da poupança e aqui eu falo o valor patrimonial, ele saindo aqui do ápice de 111 para R$82. Com relação ao relatório gerencial, a gente vai ver aqui bem rápido, sucintamente, é a RBR Alpha Multistratégia Real Estates. Então a gente vê aqui, o início foi em setembro de 2017, a gente tem uma visão de alocação, tijolo 53%, está bem meio a meio, da mesma forma que eu também enxergo, está até um pouco mais atrelado ao tijolo, eu acho bacana isso, e menos a papel, 62 centavos, então ele deve manter esses 60 centavos, vamos ver se ele fala alguma coisa aqui no relatório. Ele tem 31 fundos imobiliários no portfólio e 9 CRIs, então ele é quase que um híbrido. Liquidez boa, né? Vamos ver com relação ao DRE. Não, aqui não é o DRE, aqui é só com relação ao IFIX. Então ele fala aqui que 11% sobre a cota de mercado no fechamento de novembro, já deu uma recuperada. E ele fala que o dividendo do mês segue em linha com o guidance divulgado para o semestre, de 60 centavos por cota, mantendo o rendimento mensal distribuído no primeiro semestre uma banda entre 55 e 75 centavos por cota. Então, ele está até na banda inferior, 60 centavos. No último relatório, iniciamos a publicação do guidance de dividendos até junho de 2022, de 60 a 75 centavos, visando auxiliar o investidor a ter maior clareza na travessia desse momento de incerteza no radar. Então, digamos que ele pague esses 65, estaria dentro
da estratégia inicial. Então aqui, mesmo que ele está falando que vai pagar de 60, 60 seria o mínimo. Então eu iria raciocinar com os 65 centavos. 65 centavos. Ele está no patamar de 73. Então você pega aqui, ó, já para projetar, assim que se escolhe um fundo, né? Então 65 centavos dividido por 73, vamos arredondar para baixo aqui, daria esse valor de dividendo 10%, 10,5 ao ano, um dividendo bom. E ainda tem uma gordurinha aí com relação ao valor patrimonial para poder subir. Então ele fala aqui alguma coisa de inflação, não vou me ater, rentabilidade do fixo por setor, ou seja, o fundo ele tem rendido, né, ruim como todos os fundos, agências, shoppings, FOFs, tem tudo rendido mal, a não ser os fundos de CRIs. E ele fala que tem uma estimativa de recorrência de 58 centavos. Então, esses, talvez aqueles 65 que eu projetei, seria contando já com os 7 centavos de ganho de capital. E tem 25 centavos em reserva de lucro. Você vê que o recorrente, ele saiu de 75 agora para 55 de FIIs, sendo que 13 centavos com relação a CRIs e 42 centavos em relação às FIIs. Ou seja, ele está falando que ele quer ser menos dependente de ganho de capital em 2022, porque dificilmente ele vai ganhar muito capital, porque o mercado ele é de lateralização barra baixa e tem maior previsibilidade de dividendos, tá bom? E aí ele fala alguns outros portfólio, alocação por estratégia, ele tem aumentado aí a parte de tijolo, galpão logístico, shopping, ele vai dando um overview, a composição da carteira, ele faz essa diferenciação de beta para alfa. Então, alfa é a principal estratégia, foco em FIIs de tijolo, abaixo do custo de reposição. E beta, posição estática, foco em FIIs de dividendos estabilizados, fundo mais sensível à oscilação de curto prazo. Então, você vê aí a estratégia, pode ver e ver se faz sentido. Agora, com relação à distribuição de resultados, a gente vê em novembro que ele distribuiu muito mais do que o que arrecadou, 134%, mas no acumulado 2021 foi um pouco menor. Ainda tem uma reserva, tendo uma reserva de 25 centavos para ser distribuído. Então, ele deve manter pelo menos esses 60 centavos, no mínimo. E conforme vai ganhando, maturando a tese, aqueles 65 centavos no ano de 2022, na melhor das hipóteses, na minha humilde opinião. Temos aqui esses fundos RBRL, TEP, RCRB, então HGRE, então esses são esses fundos que ele tem em portfólio, com a maioria aí na oferta 476 do RBRL, tá bom, pessoal? Então, fala também dos investimentos de CRIs, você vê aqui o período de aquisição, vencimento, maioria atrelada do PCA. Esse é o vídeo, muito obrigado, explicando, sim, você pode estar perdendo para a poupança, porque você comprou lá aqui nos patamares muito elevados. Mas eu acho que dificilmente, se você aportasse agora nesse fundo, agora, nesse exato momento, você perderia para a inflação daqui a 1, 2 anos, tá bom? Essa é a resposta do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Senta o dedo no like se você não deu até agora e ative o sininho. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E bom investimento a todos.